do Morro dos Cavalos, eu sinto a presença dos anjos. Porque até agora, ainda bem, não teve uma tragédia que a gente possa computar ou lamentar, né, vidas perdidas. Porque, olha, mais uma vez os anjos trabalhando forte em um acidente que acontece na BR-101. E impressionante, os anjos que pairaram em cima de um carro onde estava uma mãe e uma filha, que inclusive estão agora em Garopaba, aliviadas depois do carro pegar fogo. Foi o primeiro carro que pegou fogo. Olha só, por essa imagem a gente acaba realmente tendo uma noção. E não se sabe se foi alta velocidade, uma falha mecânica. A PRF agora vai começar a investigar as causas do acidente. A gente está falando de muitas toneladas. Inclusive, Júlia, ontem quando a gente esteve lá, o fogo já estava controlado, mas existia aproximadamente 1.000 litros de combustível dentro do carro, do tanque desse caminhão, antes da retirada dele da pista. O caminhão está em Palhoça, perto da prefeitura, no pátio lá. Então, para você ver a logística que teve que ter para esse trabalho ser realizado. Um impacto de quilômetros, né, Cleiton? Não só das filas, que, pelo que a gente 18? apurou, cerca de 18, 20 quilômetros nos dois sentidos da rodovia, tanto sentido Curitiba quanto sentido Porto Alegre. Muitas pessoas ficaram durante o dia inteiro nos seus veículos tentando chegar ao seu local de destino. Pessoas ficaram presas em outras cidades. E agora a gente segue com esse rescaldo após esse acidente que, de fato, temos aí 5 vítimas, né? Vítimas que passaram por algum tipo de ferimento, mas todas elas agora bem. 20 veículos incendiados e agora as investigações que devem seguir acontecendo e a gente vai continuar atualizando aqui. Santo guarda-reio, né? Santo guarda-reio. Santa proteção ali que a gente está vendo, que divide as pistas, porque se não tivesse aquela proteção, ia atingir não só o carro, como aquele ônibus também. Manda zap pra gente no 48991622676. Hoje, além de ser o dia do jornalista, Júlia. Verdade, Cleiton. Parabéns. Parabéns pelo seu dia, Júlia. A todos os jornalistas aqui da casa, os repórteres cinematográficos, né? Verdade. Que também são jornalistas, por que não? Porque sem a imagem deles, aqui a gente tem o Dionei e o Fernando, a gente não tem a matéria completa. É verdade. Não é verdade? Então, parabéns. Nossos editores de texto, todos eles, pessoal, muitas pessoas trabalham pra gente aparecer aqui. É um trabalho muito árduo. O trabalho do jornalista é lidar com muitas histórias, então haja emoção, haja sentimento. É lidar com muitos números, muitas informações, né? Então, parabéns e um abraço a todos eles, né, Cleiton? Boa, Júlia. Olha só, quando a gente falou que o final de semana foi louco na BR-101, deu a louca na BR-101, a gente não está inventando, não. Você viu o caminhão que tombou? Agora imagina você, tá indo com a sua família pela BR e olha para cima, vem um avião. Opa, tá passando baixinho o avião, tá dando rasante. Só que é nada. O avião deu um problema no motor e do nada ele acaba aterrissando entre os carros. E olha só, a gente falou num caminhão agora há pouco, esse motorista do caminhão também foi rápido. Além do piloto, olha só, que pousou, esse monomotor, você vê que ele cai para o lado esquerdo e quase bate lá naquele guarda-reio ali no meio da pista e joga de novo para o lado direito. O caminhoneiro também agiu rápido, pensou rápido, evitando uma tragédia. Todos saíram ilesos, todos passaram por um momento de tensão e agora tem história para contar. Por falar história para contar, o Renato Santos está chegando agora e tem mais informações. Ele que participou agora há pouco com o Datena e que falou do caminhão também. O Renato Santos, dá detalhe pra gente aí, Renato. Que loucura. Esses aí nasceram de novo, né, Renato? Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, segundo informações, Cleiton, que foram repassadas pelo piloto dessa aeronave para a Polícia Rodoviária Federal, esse avião havia saído lá do município de Guaramirim, aqui no norte do estado, ali coladinho com Jaraguá do Sul, estava retornando para o local. Esse pouso de emergência foi motivado por uma pane no motor desse avião monomotor, no modelo Pelican 500. Nessa aeronave estava o piloto de 29 anos e também o proprietário de 71 anos de idade, que ficou muito abalado diante dessa cena muito, mas muito perigosa. O pouso foi feito em um trecho da BR-101, logo depois ali da balança de pesagem
de caminhões. Toda a ação foi filmada por condutores que passavam pelo local. Por causa desse acidente, uma fila enorme se formou na BR-101, no sentido para a capital do Paraná, Curitiba. Agora, o que chama mesmo a atenção, viu, Cleiton, é que apesar desse susto, o piloto e também o proprietário saíram ilesos. Como você falou agora há pouco, o condutor desse caminhão foi muito ágil, pois a carreta parou a poucos metros do local onde esse piloto fez a aterrissagem desse avião. Por causa do ocorrido, a Polícia Rodoviária Federal teve que fechar a BR-101. O avião foi removido do meio da rodovia e desmontado e logo depois foi retirado do local por um caminhão. Nossa equipe procurou a Força Aérea Brasileira para falar a respeito do assunto, mas até o presente momento não tivemos nenhuma resposta, viu, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Obrigado, Renato, pelas informações. Realmente, essa imagem rodou o mundo e mostra a agilidade do piloto também, porque aí poderia acontecer uma tragédia. Olha só, a gente tem imagem da ponte Hercílio Luz, pode colocar, ou melhor, Colombo Salles, perdão. Dá para ver que está bem noite agora, mas lá Colombo Salles está com o trânsito parado. O Roberto Azevedo me confirma aqui, recebeu a informação que deu um acidente na ponte Colombo Salles. Acredito que pelo andar da carruagem, a gente sabe que o trânsito é lento agora nessa saída da ilha de Santa Catarina. É provavelmente o engavetamento que acabou acontecendo. Então, a gente vai continuar checando, mais detalhes a gente coloca para você aí que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Por falar em acidente, Júlia Matos... Que loucura foi essa, Júlia, que aconteceu no domingo, que tirou a tranquilidade de muitas pessoas, Júlia? É verdade, Cleiton. Para os motoristas que passaram pela BR-101, muitos sustos nesse final de semana. Olha só, o domingo foi marcado pelo grave acidente que parou a BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça, por mais de 15 horas. Olha só, um tombamento de um caminhão-tanque incendiou mais de 20 veículos e deixou 5 feridos. O Thiago Pires conta tudo pra gente na reportagem. Domingo 6 de abril. Era cerca de 1h30 da tarde quando um caminhão-tanque carregado de etanol perde o controle e tomba no quilômetro 233, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Com a explosão do caminhão e derramamento do combustível pela estrada, o resultado foi um incêndio de grandes proporções, atingindo 21 veículos e 3 carretas que estavam próximas. 5 vítimas foram atendidas com queimaduras. 2 delas estavam no caminhão que explodiu. Motorista e carona tiveram queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de São José, Palhoça, Garopaba, Imbituba e Pinheira para o combate às chamas e atendimento aos motoristas. Equipes do SCC-SBT e do portal SCC-10 se deslocaram até o local já nas primeiras horas após o acidente para acompanhar e atualizar sobre o ocorrido. Segundo a PRF, a complexidade da situação exigiu atenção redobrada das equipes de emergência e contribuiu para a longa duração da ocorrência. A operação de remoção dos veículos precisou ser feita com extrema cautela devido ao risco representado pela carga inflamável envolvida no acidente. Momentos de desespero foram registrados por quem estava próximo ao local. E pessoal, agora, pessoal, olha aí, ó, doidura, meu Deus, aqui pertinho do Vale do Tel, na entrada, ó. Nossa Senhora. Tu comprou um novo caminhão lá também, ó. Aí, cara, ó, meu Deus do céu. Não vai, irmão, não vai. As pessoas estão descendo, os carros estão explodindo, ó. Nós vamos ter que sair todo mundo descer, ó. A gasolina está descendo e os carros estão explodindo. Olha lá as pessoas lá dentro, ó. Sem dúvida, eu acho que foi o maior acidente de produtos perigosos do estado, né? Por essas características que teve, né? Agora imagina, você está vindo com a sua família da praia, passa um caminhão, acaba tombando e começa a pegar fogo e as pessoas apavoradas começaram a sair. Esse grupo de motoristas tentavam tirar as muretas do meio da pista para livrar um caminhão carregado com produtos inflamáveis de ser atingido pelo fogo, que descia pela estrada. Carreta verde aqui, rapaziada, temos que livrar, porque isso aqui é produto químico explosivo e a gente está tentando aqui tirar o guarda-reio para tentar tirar os carros dessa carreta daqui. Situação ainda bem caótica, com muito medo aí do caminhão verde aí, se pega fogo nele, é uma situação muito perigosa. Tá complicado aqui, rapaziada.
filas foram formadas nos dois sentidos. Até a liberação das pistas, alguns motoristas utilizaram as já conhecidas rotas alternativas pela SC 435, passando por Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, saindo em Tubarão via SC 370 e pela SC 108, passando por Anitápolis, Santa Rosa de Lima, saindo em Braço do Norte, seguindo em direção a Tubarão pela SC 370. As prefeitas dos municípios reivindicam o asfaltamento dessa estrada há muito tempo, já que é a principal rota utilizada quando ocorre o fechamento das vias no Morro dos Cavalos. A nossa SC 108, mais uma vez, é a alternativa, e aí estamos aqui fazendo essa reivindicação. Essa nossa SC 108 já está no programa Estrada Boa e queremos pedir encarecidamente ao nosso governador que atenda ao nosso pedido, que coloque a nossa rodovia como uma prioridade. Mais uma vez, né, somos a rota principal para que as pessoas consigam vir de Florianópolis para o sul ou ir do sul para Grande Florianópolis. A gente sabe o quanto é importante, é uma reivindicação de todos, não é só das nossas cidades, né, Suzete, é de toda a região. Nas primeiras horas pós-acidente, o governador Jorginho Melo se manifestou oficialmente através de um áudio. É um ponto crítico da nossa BR. O governo federal sabe, nós sabemos, e nós precisamos encontrar uma solução. E eu não tenho dificuldade em afirmar, é um túnel caro, mas é urgente, urgentíssimo nós construí-lo. O governo federal precisa resolver essa pendenga que tem com artérias, que é a construção desse túnel. Em suas redes sociais, em uma postagem, novamente ele diz: quando falam em assumir rodovia federal, é por conta disso. Negligência e demora para uma solução na região. No final da noite de domingo, o governador foi até o local do acidente para agradecer aos trabalhadores. Quero agradecer toda a Prefeitura de Palhoça, com os seus funcionários, com equipamentos. Eu quero agradecer a todos pelo empenho e pela ajuda que estão nos dando. Agora já foram removidos todos os caminhões incendiados, os veículos. É preocupante, mas felizmente ainda não, a gente conseguiu se escapar barato disso, porque era para ser uma tragédia muito maior, com vítimas fatais, as pessoas, algumas se queimaram um pouco, enfim, mas não teve vítima fatal. Um ônibus que passava do lado, cheio de criança, enfim, a gente tem que agradecer a Deus por não ter dado uma tragédia muito maior do que já deu. Nossa equipe esteve no local hoje pela manhã, pôde comprovar os números registrados pela concessionária Teres. Por volta das 6 horas, havia uma fila de 11 quilômetros no sentido norte e de 18 quilômetros no sentido sul. A rodovia já está totalmente liberada. 20 veículos incendiados, 5 pessoas feridas e um trânsito que agora começa a normalizar. O nosso Cleiton Ramos esteve no local junto com o portal SC10 durante o episódio, durante o acidente, acompanhou todo o rescaldo de lá. E hoje, meu Cleiton Ramos, Sim. Você retornou para saber o que está acontecendo por lá, é isso? Exato, situação ainda é assustadora, viu, Júlia? Ainda existe um caminhão que está saindo fumaça, um caminhão de arroz, que o fogo atingiu logo na sequência, mas o trânsito foi liberado. Bom, quem chega lá no cenário acaba se deparando com uma imagem muito forte. E fica pensando, olhando aqueles carros, né, no drama das famílias que estavam na BR quando essa carreta acabou tombando. Como você falou, Júlia, nós estivemos lá à tarde, a imagem é do cinegrafista Dinei Pacheco e a gente mostra a realidade um dia após esse grave acidente. Pode rodar. Os carros atingidos pelo fogo dessa carreta que tombou na tarde do último domingo foram trazidos para esse local. Esse local, inclusive, é a poucos metros de onde aconteceu o acidente. Mais adiante ali, ó, na descida, quilômetro 233, Morro dos Cavalos. 21 carros, o que sobrou daquele caminhão. Tem uma carroceria que está do outro lado da BR, lá do lado esquerdo. Ou seja, tem muita gente que acaba reduzindo a velocidade para ver o que sobrou dos veículos envolvidos aí desse grave acidente. Olha, eu vou falar um negócio para você que está em casa. Em alguns casos é difícil até da gente saber de qual modelo estamos falando, por conta do poder de destruição que acabou acontecendo nesse acidente. Você aí de casa consegue identificar o que sobrou desse carro? Ou que carro seria esse? Que foi completamente consumido pelas chamas? Olha, eu vou falar um negócio para você.
O acidente aconteceu 1h30 da tarde do último domingo. E se a gente colocar a mão em alguns pontos, ainda está quente. Ainda está quente. Esse carro é difícil saber qual era, né? Modelo. Mas olha, depois de muito trabalho de pesquisa pela roda, o que sobrou da roda, chegamos à conclusão que esse carro trata-se de uma Land Rover. Olha o estado que ficou. 21 carros. Aquele carro lá na ponta que o Dionei vai mostrar, deixa eu tentar chegar lá. Esse carro foi o primeiro carro atingido. Nele estavam mãe e filha. A Joyce é quem estava dirigindo esse carro. Foi o primeiro carro que o fogo acabou pegando logo após o caminhão-tanque tombar. É um Clio, um Renault Clio. Imagina o desespero das duas no momento do acidente, para tentar sair do carro rapidamente. Logo após o carro pegar fogo e esse grave acidente que aconteceu, elas conversaram com a nossa reportagem. Acompanhe o relato da Joyce e da sua mãe, que acreditem, estavam aqui dentro. Olha só. Eu vi o carro se perdendo no acostamento, né, que é um caminhão com combustível. Eu vi bem ele descendo, ele se perdeu, ele tombou e ele deu na mureta bem à nossa frente, onde era combustível o caminhão, e respingou no Clio, né? E né, esse fogo que veio acima de gente nos atingiu, me atingiu primeiramente, foi aqui porque a minha janela do motorista estava aberta, então aqui eu já senti o fogo, então eu me assustei, mas eu pensei que pudesse explodir em seguida, então eu fiz com que a minha mãe saísse mais rapidamente pela porta do passageiro, e quando a gente desceu o carro já tinha as chamas escorrendo ali, o combustível escorrendo com fogo, onde a gente se queimou nos pés, e a gente saiu. Eu não olhei para trás, eu só saí correndo, não peguei nada. A mãe ainda tentou pegar alguma coisa, onde conseguiu salvar uma bolsa e o celular. Estou medicada, estamos bem, já estamos em casa. E foi um grande susto e um grande livramento. Segundo a PRF, os carros não vão ficar aqui por muito tempo, vão ser levados para o outro pátio. Até também por uma questão de saúde pública, essa coisa toda, é complicado, né? E aqui não é o local. Tem uma tribo indígena muito próxima aqui nessa região. Agora, quem passa pelo local, o cenário é esse, ó. Tentar registrar o que sobrou, porque realmente é a maior tragédia que aconteceu nesse tipo, né? Envolvendo um carro com combustível no estado de Santa Catarina. Qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor? Sérgio da Silva. Seu Sérgio da Silva. O senhor já havia presenciado algo semelhante, não? Nunca. Acho que nem em guerra não é tanto assim, né? Olha, cenário de guerra, né? Cenário de guerra, né? Olha. É difícil saber até, em alguns aqui, de que modelo a gente está falando. Não. Bem reconhecível, né? Me dizer que isso ali é uma Land Rover, ó. Isso. Meu Deus do céu, só cinza, né? Caramba, olha, muito triste, viu? Agora, felizmente, diante de tudo que a gente está vendo aqui, nenhuma vida foi perdida, né? Essa é a coisa boa ainda. É a coisa boa que sobrou ainda. Impressionante como numa fração de segundos uma história pode mudar, né? Olha aí, milésimos, o caminhão tombou e a vida de muitas pessoas mudou completamente. Teve gente que ficou ali 8 horas na fila. Interessante, não? Como tudo pode mudar rapidamente. Olha, claro que diante desse fato que aconteceu, o assunto Morro dos Cavalos voltou a ter uma repercussão muito grande, principalmente sobre a possibilidade de fazer um túnel nessa região, que já é um desejo muito antigo, diga-se de passagem. O Dagno Schneider é presidente da FETRANSESC, que é a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina. E após o acidente, a nossa equipe foi ouvi-lo a respeito desse assunto e o que pode ser feito para mudar esse cenário. Infelizmente, Santa Catarina tem uma das menores malhas pavimentadas do Brasil e tem uma característica geográfica que não contribui para que a gente tenha uma condição mais facilitada. E aí nós já temos uma demanda de um projeto de longa data
que tem como propósito ter uma solução de forma mais definitiva em termos de evitar ou minimizar as ocorrências nessa região e, infelizmente, acabou não avançando. Nós entendemos que o momento é oportuno para que, efetivamente, os nossos agentes públicos tomem essa pauta como prioritária, independentemente de qualquer tipo de bandeira política partidária, e que defesa que os interesses de Santa Catarina sejam uma prioridade. Nós precisamos, efetivamente, entender qual é a solução técnica mais adequada para conversão para uma realidade diferente daquela que pensamos hoje, se é um túnel, se são 2 túneis, ou se é um outro projeto alternativo, algum outro tipo de contorno. Enfim, nós precisamos de uma solução definitiva. Definitiva, e que não seja uma solução demorada, e que se tiver que ser apresentado algum projeto que saia do papel e não demore muito tempo, como foi o contorno viário. Porque a gente está falando de vidas, ô Júlia Matos. É verdade, Cleiton, vidas e tempo, né? Roberto Azevedo aqui comigo. Roberto, a gente viu agora então a fala do presidente da FETRANSESC e o Fórum Parlamentar Catarinense admite até um contorno viário no Morro dos Cavalos. É isso? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite a você que nos assiste. É isso mesmo. Há uma série de questões, algumas frentes. A frente em cima do orçamento, para ver o que se consegue de valor para a região. A frente em cima do posicionamento sobre os túneis e a possibilidade, inclusive, de um outro projeto alternativo, que seria um contorno viário na região. Porque aquele trecho do Morro dos Cavalos é uma verdadeira arapuca. Não tem acostamento, não tem área de escape, não tem nada. Se você estiver preso perto de um acidente ou se for vitimado por ele, as chances são muito difíceis de você ter a oportunidade de defesa, que é algo que é consagrado na legislação no mundo inteiro. Portanto, a gente ouviu o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Pedro Kizai, do PT, que deu esta declaração sobre o futuro do Morro dos Cavalos. Vamos acompanhar. Já solicitamos a audiência junto da ANTT e vamos acompanhar junto do Tribunal de Contas da União a renovação da concessão da BR-101 e incluir os investimentos e resolver definitivamente o problema do Morro dos Cavalos, que caminha não só para evitar novos deslizamentos, como a possibilidade de buscar um contorno viário sobre o Morro dos Cavalos, que inclusive já tem uma reunião técnica dos engenheiros de Santa Catarina, com os engenheiros do DENIT aqui junto do governo federal para discutir esta alternativa como uma alternativa mais rápida, mais barata e eficientemente viável para o Morro dos Cavalos. Tem também o processo de concessão da área. Há uma discussão dentro da ANTT sobre o futuro da concessão da Artérias Litoral Sul, que seria ampliada desde que contemplasse esse projeto. Há também uma visão da FETRANSESC, dentro do COFEM, que é o Conselho de Entidades Empresariais de Santa Catarina, de que poderia se passar para a CCR, que é a concessionária do trecho depois de Paulo Lopes, em direção ao sul do estado, para que ela realizasse essas obras no Morro do Cavalo. Aliás, no Morro dos Cavalos, essa área não era da Artérias Litoral Sul. E em 2016, quando trocou o pedágio, saiu de Palhoça para Paulo Lopes, estenderam essa área de cobertura. Mas nesse contrato, nesse aditamento de contrato, não havia nenhuma necessidade de construção de estrutura alguma no Morro dos Cavalos. Deu no que deu. E ainda também existe a questão de uma reserva indígena na região, que é outro questionamento que tem que ser feito. Não se pode tirar os povos originários de lá, mas tem que se chegar a um consenso sobre que área pode ser cedida pela União, pela FUNAI, pela reserva, para que sejam feitas essas melhorias no Morro dos Cavalos, Júlio. Roberto, você falou agora em consenso, né? Desde o começo da tua fala, tu citou várias instituições num tema que persiste, né? O que está faltando de fato é esse consenso entre as instituições? O pessoal não concorda com o que deve ser feito nessa área? Não, o que eu acredito é que não tenha um ponto de alinhamento jurídico.
o que tem que ser feito, como tem que ser feito, primeiro com recursos, porque construir um túnel é caríssimo, mas tem que ser construído, que seja construído. Se a decisão é pelo contorno viário, que seja feito. Eu acredito que existe hoje um consenso em Santa Catarina inteira. Precisa fazer, porque esse tipo de acidente não teve reflexo só na Grande Florianópolis. Teve reflexo em direção ao sul, ao Rio Grande do Sul, e teve reflexo em direção ao Paraná. Então, isso é um absurdo que um acidente em determinado local provoque um problema dessa extensão. Obrigada, Roberto. Daqui a pouquinho você volta, é isso? Isso. Obrigada. Pessoal, o governo do estado vai publicar uma nova portaria com regras específicas para a pesca artesanal de camarão em Florianópolis. A Sofia Gonzalez tem mais informações para a gente. Está chegando aqui com essas informações. Olha, essas imagens lindíssimas. Para quem gosta de fruto do mar, Sofia, as imagens que passaram agora são riquíssimas, né? O que a gente tem agora de novidade com relação a essa pesca? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton, a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Então, a Secretaria de Agricultura e Pesca aqui do estado está publicando hoje uma portaria com novas regras para pesca artesanal de camarão, tanto nas baías sul quanto na norte, aqui de Florianópolis. E essa portaria esclarece, então, os critérios para essa atividade aqui na região e também é uma demanda antiga dos pescadores artesanais locais. O secretário da Agricultura e Pesca aqui do estado, Tiago Bolanfrico, falou sobre essas reivindicações dos pescadores. Vamos acompanhar. A portaria a gente deve publicar hoje mesmo. Tivemos uma demanda dos pescadores da região da Grande Florianópolis. Na semana retrasada estiveram conosco e com a Polícia Ambiental em mais de 100 pescadores no centro administrativo. Então eles trouxeram a demanda e em pronta resposta nós montamos em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, com o Comando Geral, uma portaria que será publicada hoje, que vai fazer com que dê segurança para os pescadores agora pescar com malha 5 aqui na Baía da Grande Florianópolis, o seu camarão de casseio, que é uma pesca muito tradicional e muito importante em termos de renda para os pescadores aqui da região. A gente preparou uns telões aqui também com as principais determinações dessa portaria, né? Então, são elas, por exemplo, a exigência de uso de redes de pesca com malha mínima de 50 milímetros para camarões brancos e rosa. Também tamanho mínimo de captura dos camarões, que deve ser de 9 centímetros, com uma tolerância ali de 10% do total pescado para os menores. Também um comprimento máximo das redes, que deve ser de 600 metros. As redes devem ser sinalizadas com bandeiras pretas nas extremidades, com pelo menos 1 metro acima da linha d'água, também com iluminação para o período noturno. E fica proibido o uso dessas redes nos canais de navegação e em áreas destinadas à aquicultura. O comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Santa Catarina, Fabrício Berto da Silveira, falou de como essas novas medidas trazem segurança jurídica e também da importância dessa atividade da pesca aqui para todo o nosso estado, na verdade. Esta portaria ela vai trazer segurança jurídica não só para os pescadores que exercem essa atividade de forma artesanal, mas também para a própria fiscalização da Polícia Militar Ambiental. Nós sabemos que a atividade pesqueira ela movimenta a economia do nosso estado, mantém viva uma tradição que identifica Santa Catarina e para isso é importante que nós trazemos harmonia e equilíbrio no uso dos recursos naturais, garantindo que as futuras gerações também possam usufruir dessas riquezas. Bom, e segundo a Secretaria, então, essa medida responde uma demanda dos próprios pescadores em uma reunião realizada com o secretário no mês de março, no final de mês de março, e leva em conta a tradição da pesca aqui de camarão artesanal em toda a Grande Florianópolis. Júlia. Obrigada, Sofia. Novas regras para pesca artesanal. Agora eu passo para o Cleiton Ramos e dessa vez, Cleiton, tô sabendo, são boas novidades, é isso? Opa, é verdade. Falar de coisa boa, né, Julinha? Pessoal de casa aí também. 19 horas em ponto. Você que acompanha a rádio em Brasília, 19 horas. Agora tem novidade no caso Bianca. Aliás, quando essa informação surgiu, a gente falou aqui no nosso Tá Na Hora que a cena que a gente mais queria naquele momento era ver a sua mãe reencontrando a filha. Reencontrando, no caso, a Bianca. Tem uma música do Jota Quest que diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Eu imagino o abraço carinhoso, gostoso que essa mãe deu na Bianca. Pois bem, esse pesadelo chegou ao fim. A justiça autorizou o retorno da menina de 8 anos para a casa da mãe em Blumenau. A repórter Natiele Oliveira, que presenciou de perto todo esse caso, junto com Paulo César e a nossa equipe em Blumenau,
vai trazer mais informações agora. Boa noite, Nath. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a menina de 8 anos, Bianca, que foi sequestrada pelo próprio pai, ela retornou para Blumenau. Ela que estava durante 2 semanas em um abrigo no Rio de Janeiro. Ela que foi levada pelo pai à delegacia. Ele se apresentou à delegacia depois de ficar 15 dias com a menina. Ela, depois dele entregar, foi direto para o abrigo. A gente mostrou aqui que a mãe conseguiu ver a filha, deu um abraço nela, mas ainda não tinha conseguido retornar com a criança. Então agora a Bianca já está em casa, retornou na última sexta-feira. Inclusive hoje ela iniciou de volta na escola. Ela estuda no período da tarde em uma escola da rede pública de ensino aqui da cidade. Estudos sociais feitos pela Justiça Carioca teriam comprovado que não há nada que impeça a mãe de ter a filha consigo, por isso então este retorno. A mãe, Mariane de Freitas, comemora de poder estar de volta com a filha, mas relata que ainda há desafios a serem enfrentados. Vamos acompanhar. Respiro muito mais aliviada em poder saber que ela está bem, saber que ela está aqui, que está em segurança. O desespero ainda continua, sou bem sincera em falar, ainda estou bastante apreensiva, né, porque foram muitos os ataques, foram muitas as calúnias, né? Então o desespero ainda continua um pouco, vamos dizer assim, né? Mas o principal, que é a Bianca estar aqui com a gente, isso eu já estou podendo respirar aliviada. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Bruno Fernando, a criança ainda vai ser ouvida em um depoimento especial que vai ser realizado em juízo, visando assim evitar a revitimização da menina. Anderson ainda está preso no Rio de Janeiro, deve ser transferido para Santa Catarina, mas ainda não há uma data para isso. E segundo o inquérito policial, o pai teria planejado a fuga com a criança durante 3 meses. O homem disse que fugiu com a filha por suspeitar de um abuso cometido pelo avô materno da criança. Esse caso que está sendo investigado pela Polícia Civil, e é claro que a gente vai seguir acompanhando esse desdobramento do caso Bianca. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Verdade, o principal é que a mãe agora está com a filha e recebendo esse carinho, porque nada mais puro do que ver a mãe junto com a menina, a família bem, e ver a mãe dando depoimento, mostrando uma sensação de alívio. Isso não tem preço, e é claro que a gente vai acompanhar de perto. Obrigado, Nath. Agora a gente vai com o giro de notícias. 19h03, o que aconteceu aí nas últimas horas? Você acompanha agora. Jovem desaparece no mar da Praia do Gravatá na tarde desse domingo, na capital. Segundo o relato de testemunhas, o homem caiu das pedras com o impacto de uma onda e não foi mais visto. Uma pessoa que estava no local entrou no mar para socorrer a vítima, mas não conseguiu localizá-lo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate e seguem realizando buscas com auxílio de drone e mergulhadores. Infelizmente, a vítima ainda não foi localizada. Até o momento, o jovem não foi identificado. Um jovem de 22 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no quilômetro 424 da BR-282, em Vargem Bonita, no oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu no fim da tarde desse domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima, identificada como Jorge Laureano, conduzia uma motocicleta quando colidiu na lateral do caminhão e foi atingida pelo rodado dianteiro do veículo. Ele morreu no local. Um incêndio destruiu uma antiga oficina de motos também na madrugada deste domingo, em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. O fogo começou por volta das 3h10 da madrugada e atingiu um barracão de madeira com cerca de 180 metros quadrados. O proprietário, de 57 anos, sofreu queimaduras de 2º grau na cabeça e foi levado à unidade de pronto atendimento municipal. Segundo ele, embora a oficina não estivesse mais em funcionamento, o local armazenava ferramentas, motos, veículos antigos e sucatas. Os bombeiros desligaram a rede elétrica e contiveram as chamas, evitando que a casa próxima, a cerca de 20 metros, fosse também atingida. É Santa Catarina passada limpo aqui na nossa programação, principalmente no Tá Na Hora. Lembrando que a gente está em colaboração aí com o portal SC10, o portal da notícia em Santa Catarina. 19h05.
Daqui a pouco a gente volta. Imagens de Floripa, olha aí, as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, o trânsito já está liberado. Voltamos na sequência. Você sabia que pode contribuir com o futuro de muitas crianças? Destinando parte do seu imposto de renda, você ajuda projetos que protegem crianças e adolescentes. E você não paga nada mais por isso. Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo. Se Renda à Infância. Um pequeno gesto seu, uma grande ajuda para nós. Veja como fazer lendo o QR Code que aparece na tela ou acesse o nosso site tjsc.jus.br. Justiça Catarinense. Nosso trabalho é o seu direito. SBT Brasil. Informação e credibilidade. Conectado com você, sintonizado com o mundo. O SBT Brasil está no ar. E os principais fatos que movimentaram o país e o mundo. Com o apresentador César Filho. De tráfico internacionais de animais. SBT Brasil. De segunda a sábado, às 7h45 da noite. Oferecimento Combo Atacadista. Mais compras, mais economia. As drogas são um problema que afeta toda Santa Catarina. Depois do uso da droga, perdi tudo. Mas em Chapecó, uma iniciativa inovadora está transformando vidas. Com um internamento involuntário, o programa Mão Amiga já ajudou mais de 550 dependentes químicos, devolvendo dignidade, emprego e a reconexão com suas famílias. Hoje eu estou muito feliz, estou grato, estou com a minha família de volta, estou trabalhando, estou num ótimo trabalho. Eu achei que não tinha mais saída e com esse programa eu encontrei um novo caminho. Com a ajuda do programa Mão Amiga, eu consegui me recuperar, sair das drogas e hoje eu realizo um grande sonho que é de casar. Eu vos declaro marido e mulher. Programa Mão Amiga, salvando vidas e construindo sonhos. Prefeitura de Chapecó. Aqui tem trabalho, aqui tem prefeitura. Páscoa Brasil Atacadista, mais sabor e economia. Sobrecoxa Seara IQF 1 kg ou frango a passarinho Macedo IQF pacote 1 kg 11,79. Assim bovino porcionado a vácuo quilo 25,90 no clube. Entrecôte, Chique House ou filé costela maturata a vácuo quilo 45,90. Café Brasil 500 gramas 19,99. Açúcar extra fino Globo 5 quilos 16,99. Todos os ovos de Páscoa com parcelamento sem juros. 6 vezes em todos os cartões de crédito ou 10 vezes sem juros no Unix Card. Brasil Atacadista, mais economia todo dia. Santa Catarina está de volta com os principais destaques do estado para você. E agora a gente vai com um projeto da Câmara de Joinville que quer tornar o terminal aeroportuário da cidade internacional. O assunto já foi levado para o Congresso Nacional e foi discutido junto ao Ministério de Portos e Aeroportos e com a ANAC, a Agência Nacional de Avião Civil. Caso se torne realidade, o local pode expandir os serviços e ter conexão direta com os principais centros econômicos do mundo. O projeto de tornar o aeroporto Lauro Carneiro de Loyola Internacional é antigo e de interesse do poder público e das entidades que representam o comércio e a indústria de Joinville. Nos últimos meses, representantes da Prefeitura, Câmara e Senado estiveram em Brasília discutindo o assunto. Agora, o objetivo do município é unir forças e esforços para mobilizar o máximo de lideranças para que o aeroporto passe pelo processo de internacionalização. O presidente da CVJ, Diego Machado, disse que esse projeto deve alavancar ainda mais o nome de Joinville no Brasil e no exterior. É uma virada de página, literalmente, na nossa história, na história do nosso aeroporto. É o que Joinville precisa realmente para a gente expandir, tanto a parte de passageiros quanto a parte de terminal de cargas. Então, é sim uma grande vitória para a economia de Joinville, vai facilitar muito a logística das empresas aqui na cidade e vai ofertar muito mais voos também para quem quer sair de Joinville. O projeto para colocar Joinville na rota internacional é ambicioso e pode se tornar possível. Isso porque o terminal atende a grande demanda de passageiros de toda a região e faz conexão com outros aeroportos do Brasil, o que facilita nas negociações. Se sair do papel, o local pode expandir ainda mais os serviços e, desta forma, vai contribuir para o crescimento econômico e turístico da região.
Para as entidades ligadas ao comércio, a internacionalização do aeroporto pode conectar Joinville com outros centros comerciais. E isso ajudaria o município a expandir as relações com outros países. Isso facilitaria aí muito, trazendo até investimento estrangeiro para cá, trazendo pessoas do exterior diretamente para Joinville. Então, essa internacionalização do aeroporto é muito boa, não só para Joinville, mas como para toda a região norte, que com certeza surtirá um impacto positivo em relação a essa mudança. Outro assunto que vem sendo discutido junto com o governo federal é a taxa do transporte de cargas, que foi alterado sem aviso prévio e causando prejuízo milionário para o município. Para se ter uma ideia, o último reajuste foi superior a 13.000%, causando impacto direto no bolso do empresário, que depende do transporte aéreo para movimentar suas cargas. Com isso, a alternativa foi usar o aeroporto de Navegantes, que tem taxa mais baixa. E com isso, Joinville deixa de arrecadar mais de 130 milhões de reais anualmente. Dos empresários de forma muito especial, porque veja bem, se não for revertido de forma definitiva isso, é óbvio que os nossos empresários não vão pagar a taxação que hoje está sendo aplicada pelos aeroportos de Guarulhos e São Paulo e mais o recolhimento de impostos aqui em Joinville. É como se fosse pagar duas vezes. O que eles estão fazendo? Eles estão desviando essas mercadorias, em vez de remover para Joinville, estão removendo para Navegantes e para Florianópolis. Ou seja, quem está arrecadando os impostos é Navegantes e Florianópolis, não Joinville. Ou seja, para as concessionárias, eles não têm lucro nenhum com esta mudança. O prejuízo fica 100% com a cidade de Joinville. Para as autoridades, manter o aeroporto operando da forma que está é investir no retrocesso, pois o local é importante não apenas para a movimentação de cargas, mas também de passageiros. Dados da CCR Aeroportos revelam que nos últimos 2 anos, o crescimento de pessoas embarcando e desembarcando no terminal foi considerado recorde. Só em 2023, o aeroporto registrou movimento de aproximadamente 432 mil passageiros. Em 2024, o número foi ainda maior. Cerca de 485 mil pessoas passaram pelo local. Esses números representam a importância do terminal, que atualmente liga a cidade com os principais centros econômicos do país. Não são apenas as tradings que se beneficiam da internacionalização do nosso aeroporto. As indústrias, o comércio, todos os setores da economia têm vantagens com isso. E a sociedade também. São menos caminhões transitando na BR para pegar mercadorias ou levá-las para outros aeroportos. Por isso, faz todo sentido a prefeitura, governo, deputados e senadores trabalharem nessa direção, pela internacionalização de nosso aeroporto de Joinville. Tornar o aeroporto de Joinville internacional. Roberto Azevedo retorna com a gente. Roberto, uma vantagem para o estado que já possui 2 aeroportos internacionais, é isso? É verdade, Júlia. Nós temos o Aeroporto Internacional de Florianópolis e temos também o aeroporto Ministro Vitor Conder de Navegantes, que tem a categoria internacional. É importante a gente imaginar que o transporte aeroviário só vai crescer, principalmente porque Florianópolis deu um boom nessa sequência, nessa área da economia, trazendo inclusive voos com a ajuda do governo do estado e pelo interesse das próprias companhias, diretos ao Panamá, ao Chile, também a Argentina, que já havia, e também a Portugal, ligando a gente ao continente europeu, um voo direto. Se Joinville entra nesse circuito, vai funcionar melhor ainda, porque a gente sabe que, pela qualidade de vida, há demanda nos aeroportos de Santa Catarina por viagens internacionais. E não é só a viagem de passageiros, é também essa questão do transporte de carga que pode ser barateado se for feito dentro, evidentemente, de parâmetros simples, não com esse aumento absurdo que houve nas tarifas, o que está forçando o empresário de Joinville a mandar a sua carga vir por Navegantes ou Florianópolis, ou seja, está perdendo dinheiro duplamente porque as taxas lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, também aumentaram. Tem que equacionar, tem que agilizar e Joinville, pelo porte da cidade que tem, a cidade mais populosa de Santa Catarina, a relevância para a economia do estado, merece essa graduação de aeroporto internacional. Muito obrigada, Roberto, pela participação. Este foi o último. Sim, dito isso, eu volto amanhã. Muito obrigada. Cleiton Ramos.
Certo, obrigado, Júlia, obrigado, Roberto, obrigado você aí de casa, você que está na TV e você que está no nosso YouTube. Agora 2.650 pessoas acompanhando o nosso Tá Na Hora no YouTube. Obrigado por esse carinho aí. Ó, pode colocar a imagem desse trabalho que está sendo feito aí, de trânsito, principalmente depois do acidente que aconteceu ontem, lá no Morro dos Cavalos, porque a informação que a gente tem agora é que a Artérias Litoral Sul vai realizar a partir dessa noite obras emergenciais de recuperação do pavimento e também corte de árvores na rodovia BR-101, quilômetro 233, no Morro dos Cavalos, em ambos os sentidos, viu? Os reparos ocorrem em razão do acidente de ontem, que danificou o pavimento. Os serviços ocorrerão nas noites de hoje e terça-feira, entre 22 horas e 7 horas da manhã do dia seguinte. Nesta segunda-feira, a pavimentação será realizada com o fechamento intercalado da faixa da direita, sentido norte Curitiba e sentido sul Porto Alegre, podendo ocorrer bloqueios totais em ambos os sentidos da rodovia. A concessionária irá realizar também a poda de árvores na mesma região. Às 5h30 da manhã, está previsto o reposicionamento de maquinário na faixa da direita, sentido norte. Já entre 6 horas da manhã e 6h30, o fechamento total da rodovia em ambos os sentidos para execução dos serviços com previsão de liberação total, sentido sul e faixa esquerda, sentido norte, às 7 horas desta terça-feira. Já na terça-feira, dia 8, a concessionária retoma as atividades no pavimento da rodovia, entre 22 horas e 6 horas de quarta-feira. Os bloqueios serão nas faixas, ou melhor, na faixa da esquerda, em ambos os sentidos, podendo ocorrer bloqueios totais com o tráfego fluindo pela faixa da direita. Daí, portanto, a alteração no trânsito. E essa imagem que você está vendo aí é da nossa colega Cris Pinheiro, que está nessa fila há quase 2 horas, sentido sul e norte. Registrou o vídeo e mandou pra gente. Obrigado, Cris. Olha, acontece hoje o lançamento da Startup Summer 2025 aqui em Florianópolis. E este, olha só, é um dos maiores eventos de inovação e também empreendedorismo da América Latina. É muita informação, é muita tecnologia, é muito conhecimento, é muita categoria na informação que ela vai trazer. Gostou, hein? Sofia Gonzalez. Vem daí, Sofia. Ô, Cleiton, muito obrigada pela abertura, viu? E é para falar de um evento realmente grandioso que acontece aqui na nossa cidade, né? Isso desde 2018. E esse ano, então, será nos dias 27, 28 e 29 de agosto no Centro-Sul. Mais de 200 pessoas devem palestrar. A expectativa é de que participem mais de 10 mil pessoas presencialmente e mais de 30 mil online. O diretor técnico do Sebrae aqui em Santa Catarina, o Fábio Zanuzzi, falou sobre as atividades que estão programadas para o evento. Olha só. Com muita capacitação, muita orientação, muitas rodadas de negócio entre investidores e startups. Nós vamos ter o prêmio Sebrae de Startup, que foi uma inovação que nós tivemos ano passado e esse ano ela se repete. Então aí a gente tem a previsão de ter mais de 3 mil startups participando do prêmio, das quais aproximadamente 1.000 vão estar expondo durante o evento. Então vai ser um grande evento para a cidade, para ir consolidando Florianópolis como o polo de startups do Brasil. E esse evento de hoje, né, além do lançamento do Startup Summit desse ano, também celebra, né, a renovação de um contrato que onde Santa Catarina é o polo de startup Sebrae aqui por mais 2 anos e representando então todo o Brasil nesse setor. E o presidente do Sebrae que esteve aqui, nacional, Décio Lima, falou sobre o porquê dessa escolha novamente pelo nosso estado. Este evento que ocorre aqui no nosso estado, que tem a presença histórica marcante do Sebrae de Santa Catarina, ele é hoje o grande celeiro de construção de uma produção que se expandiu, que se internacionalizou, que se globalizou e que, portanto, ela se realiza neste território, mas ela ganha uma dimensão internacional
e um verdadeiro espaço para que o Brasil possa desenvolver com segurança, com a credibilidade que é já o Estado de Santa Catarina na produção das startups e da inteligência artificial. E a renovação desse documento traz mais avanço ainda para o nosso estado, né? Já que serão investidos mais de 8 milhões no setor aqui por conta dessa assinatura, né? E os ingressos do Startup Summit, voltando então para o evento, já estão à venda no momento no primeiro lote pelo site startupsummit.com.br. Então são essas as novidades no setor, né, de inovação e tecnologia e startups aqui em Santa Catarina. Cleiton. Legal, Sofia. E do seu lado direito lá, a placa de estudo: compromisso, confiança, força, inovação. Obrigado, Sofia. Aliás, também muita informação, por que não? E, por falar em informação, agora temos um recado para você. A gente vive na era da informação e nunca teve tanta oportunidade para quem quer emplacar uma carreira nessa área. Posso dar uma dica de primeiro passo? Posso? Comece por uma instituição que te prepara de verdade para esse mercado. Aproveite a Semana da Comunicação Uniaselv. São 26 anos de história, metodologia de ensino diferenciada, com um super app, isso mesmo, de estudos, para aprender onde e quando quiser. Isso mesmo, sem gastar nada da sua internet. Aponte o celular para o QR Code e garanta uma bolsa de até 60% para fazer os cursos de comunicação da Uniaselv. Tem marketing, marketing digital, jornalismo digital, publicidade e propaganda. Ah, e com a primeira mensalidade grátis. Até 60% de desconto nos cursos de comunicação e primeira mensalidade grátis. Olha que coisa boa! Semana da Comunicação Uniaselv. Só da Uniaselv. Vai para cima do QR Code aqui, ó, e comece a tirar o seu sonho do papel. Bora que vai! Começou nessa segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa é a 27ª edição da campanha, que tem como objetivo vacinar mais de 3 milhões de pessoas em todo o estado catarinense. A gente vai agora chamar o repórter Renato Santos, que atualiza pra gente como foi esse primeiro dia de imunização na maior cidade do estado. Boa noite, Renato. Atualiza pra gente os números. A nossa expectativa é que o pessoal tenha ido se vacinar, é isso? Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui em Joinville. Muita gente compareceu nesse primeiro dia de vacinação contra a gripe. A expectativa da Secretaria de Saúde é vacinar mais de 150 mil pessoas. A maior parte dessas pessoas que estão nesse grupo prioritário são idosos com 60 anos ou mais, ou seja, 95 mil idosos devem receber a vacina no braço, viu? Lembrando que essa primeira etapa da vacinação, Júlia, segue até o dia 10 de maio. Agora é bom a gente lembrar também que estão nesse calendário de vacinação crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, lactantes com até 45 dias de amamentação, além, é claro, de professores, profissionais da segurança pública, pessoas com deficiência permanente, além também de menores infratores. Vale ressaltar que os idosos, esses devem procurar o quanto antes a vacinação, as unidades de saúde, para receber as doses do imunizante. Por que a gente fala isso, ô Júlia? Porque essas pessoas são mais suscetíveis a pegar gripe e ter complicações por problema respiratório agudo, segundo orienta a Secretaria de Saúde. E nós conversamos com a gerente da Vigilância em Saúde, que destaca a importância de se imunizar contra a influenza. Vamos acompanhar. A vacina contra a gripe ela é uma forma de prevenção, uma das melhores formas de prevenção para alguns vírus respiratórios. Nós sabemos que existem alguns vírus que podem vir a gerar complicações, internações e até mortes. Então, para evitar, a vacinação ela vem justamente para fazer uma prevenção. Nesse momento, é importante que a população procure a realização da vacina, principalmente porque durante 2 a 3 semanas o corpo ele vai gerar imunidade, só para depois a pessoa estar protegida.
Mas não é apenas aqui em Joinville que está acontecendo a campanha nacional de vacinação. Em todo o estado está acontecendo. É interessante o catarinense procurar uma unidade básica de saúde. Nos últimos dias, a Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou mais de 200 mil doses do imunizante para todos os municípios. E a meta em todo o estado é mais de 3 milhões de pessoas serem vacinadas. Nós também conversamos com o secretário de Estado da Saúde, que destacou a importância da imunização, principalmente nesse período que a gente já começa a sentir mudança de temperatura, que acaba agravando ainda mais a situação. Vamos acompanhar. O governo de Santa Catarina se preparou desde 2023 para superar vários desafios, como a necessidade de leitos de UTI. Mas, independente da rede estar preparada ou não para o atendimento, é fundamental que a população se conscientize a importância de estar se vacinando contra a gripe. A vacina é segura, nós temos uma vacina já consolidada no calendário vacinal e com a imunização de boa parte da nossa população, com certeza iremos superar mais um período difícil que se aproxima, que é a época das síndromes respiratórias agudas, entre tipos de influenza, como outras doenças, como a própria Covid. Então, fica aqui o alerta e o apelo. Pois é, Júlia, por mais que tenham pessoas que dizem que a gripe é apenas uma doença que não é perigosa, sim, pode levar à morte, viu? Para você ter ideia, em 2024, o estado registrou quase 1.700 casos de influenza e foram registrados também 128 mortes em decorrência da doença. Portanto, o alerta: procure uma unidade básica de saúde e tome a vacina contra a influenza. Já aproveita também para atualizar a caderneta de vacinação. Retorno com você no estúdio, Júlia. Informações importantes, Renato. Muito obrigada e uma ótima semana pra gente, viu? Agora, unidades básicas de saúde de Lages também terão horário ampliado para vacinação a partir dessa semana, viu? Além disso, o carro da vacina circula pelos bairros da cidade. A Suiane de Lis traz mais detalhes. Para facilitar o acesso à vacinação contra a gripe, a vacinação da influenza e também outros imunizantes, a Secretaria Municipal de Saúde de Lages está abrindo um horário estendido em 2 salas de vacina aqui do município. A Unidade Básica de Saúde do Vila Marisa, que é localizada na Rua Jerusalém, número 128, no bairro Vila Marisa, vai estar aberta então para atendimento nas terças-feiras, no horário das 17 às 21 horas, então com a sala de vacinação aberta. Também a Unidade Básica de Saúde do bairro Conta Dinheiro, localizado na Avenida Luiz de Camões, número 1953, vai estar aberta a partir de agora, nas quartas-feiras à noite, a partir das 5 horas da tarde até as 9h30 da noite, para vacinação. A vacinação, então, é destinada a crianças a partir de 2 meses de idade, também adolescentes e adultos. Todas as vacinas aí do calendário vacinal. Importante também a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários, que já começou. Importante para se vacinar, levar então a caderneta de vacinação, o comprovante de vacinação, também a carteira do SUS e um documento oficial com foto. Também o carro da vacina já está circulando aí nos bairros, tem a programação já para o mês de abril, que vai acontecer todas as terças e quintas-feiras. A gente confere agora alguns dos próximos dias aí de atendimento então do carro da vacina. Na próxima terça-feira, agora dia 8, o carro da vacina vai estar na Unidade Básica de Saúde do bairro São Miguel, das 8 da manhã às 11h30 e da 1 da tarde às 4h30 da tarde. Já no dia 10, da próxima quinta-feira, vai estar na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco. Na próxima terça-feira, dia 15 de abril, na UBS do bairro Frei Rogério, também das 8 às 11h30 e da 1 da tarde até as 4h30. E na quinta-feira, dia 17, na Unidade Básica de Saúde do bairro Coral. As informações com todos os dias programados, então, do carro da vacina aqui em Lages, para todo o mês de abril, você confere na matéria no portal SCC10. Volto com vocês. Informações importantes, ainda mais nessa época do ano em que a amplitude térmica traz pra gente essas dificuldades respiratórias, né? E quer saber como é que vai ser o dia de amanhã? Previsão do tempo. Olha, atenção com o tempo nessa terça-feira, viu? A previsão é de chuva forte em várias regiões de Santa Catarina, especialmente no oeste e no sul, logo nas primeiras horas do dia. E essa chuva vai avançando pelo estado durante a manhã. Se você mora perto da divisa com o Rio Grande do Sul, redobre os cuidados, porque tem risco aí de alagamento e até destelhamento por causa dos temporais. E com tanta nebulosidade, as temperaturas não devem passar dos 23 graus. Então pode preparar o guarda-chuva e aquele casaco leve. Agora a gente vai dar aquele giro nas regiões catarinenses
catarinenses para essa terça-feira. Olha só, extremo oeste com máxima de 21 graus nessa terça-feira, mínima de 14. A gente vem aqui com Vale do Itajaí com máxima de 21 graus. Serra Catarinense entre 16 e 13 graus, 13 bem no comecinho do dia e 16 vai ser a máxima na Serra Catarinense. Norte de Santa Catarina com máxima de 23 graus, litoral com máxima de 21, com uma chuvinha garantida já durante a tarde. E aqui, região sul de Santa Catarina com máxima de 21 graus nessa terça-feira. E agora, as cidades mais pedidas estão aqui na nossa previsão do tempo. Como deve ficar a terça-feira de vocês, os nossos telespectadores, a gente vai ver agora, olha só. Separamos aqui Grande Florianópolis, São José com máxima de 22 graus nesta terça-feira, Gaspar com 21 graus de máxima, Urubici com uma chuvinha garantida também, a máxima de 14 graus, olha só. Serra Catarinense, Imbituba com máxima de 20 graus nessa terça-feira e Canoinhas com máxima de 20 graus. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Imagens de Floripa na sua tela, 21 graus. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Será que o participante vai conseguir acertar a medida exata e garantir a vitória? A diferença mínima de um pro outro, né? Quase não dá nem para ver com o olho nu. Não perca, é nesta sexta-feira, no programa A Tarde é Nossa. Fique ligado e acompanhe cada detalhe dessa competição imperdível. Oferecimento: Medicina UNC, Campus Mafra, Concórdia e Porto União. Inscreva-se em unc.br. O Brasil de hoje é outro. Em vez de abandono, motocicletas e jet ski, o Brasil agora é o país do trabalho. Estamos reconstruindo o país e investindo como nunca no nosso estado. Foi Lula que fez o contorno viário de Florianópolis, duplicou e recuperou diversas rodovias e com o PAC está trazendo as obras que o povo catarinense tanto espera. Estamos dando a volta por cima. Santa Catarina sempre avança com Lula e o PT. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Alô, Santa Catarina! Abraçando o nosso estado e deixando todo mundo muito bem informado. Conectado também. Agora, mais de 2.700 pessoas acompanhando a gente pelo YouTube. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Bora falar de futebol? Amanhã é dia de clássico europeu em Londres. E que jogo, hein? Arsenal e Real Madrid se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. E aí, já sabe? Champions League é aqui, com exclusividade na tela do SCC SBT. Nesta terça-feira, às 4 horas da tarde. João Venturi vai dar o recado pra gente agora, direto do palco desse duelo. Vem daí, João. Oi, pessoal, bom início de semana para todo mundo. Já falamos de Londres, do Emirates Stadium, a casa do Arsenal, porque nesta terça-feira tem o primeiro duelo pelas quartas de final para Arsenal e Real Madrid aqui. O Arsenal vive um grande momento, são 7 jogos de invencibilidade, somando todas as competições, mas terá alguns problemas para este duelo contra o time espanhol. São 5 desfalques por lesão, entre eles o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, fora até o fim da temporada. Mas tem também o atacante Sterling, que está ausente porque cumpre suspensão por cartão amarelo. Ainda assim, a expectativa é de um bom confronto justamente pela fase atual que vive essa equipe. Já o Real Madrid tem uma programação toda voltada para acontecer aqui daqui a pouco, com entrevista coletiva aqui mesmo no Emirates Stadium e com treino de reconhecimento de gramado. No Real, quem fala com a imprensa, além do técnico Carlo Ancelotti, é o goleiro Courtois.
o que significa ser uma grande notícia para a torcida madridista. O Courtois ficou de fora da rodada do fim de semana pelo Campeonato Espanhol por conta de uma lesão, mas está relacionado e deve começar jogando. Ainda assim, o Real tem outras baixas, por lesão, mas também por suspensão, como é o caso do meia francês Tchouaméni. Nesta terça-feira, a partir de 3h45 da tarde, Arsenal e Real Madrid ao vivo aqui no SBT, brigando para saber quem sai na frente para um lugar na semifinal do maior campeonato de clubes do planeta. De Londres, João Venturi. Obrigado, João. Então anote aí na sua agenda, amanhã, 15h45 da tarde, exclusivo na tela do SCC SBT, esse jogão de bola. Sabe o que isso significa? Que amanhã eu já sei quem vai trazer a pipoquinha pra gente comer assistindo esse jogão de bola. É o Dionei, não é você? Ah, eu tô sabendo. O Dionei tá... Vai trazer boca? Mentira. O Dionei é taurino de coração, tá? Taurino come bem, né? Come bem. O meu filho é taurino. É taurino também? Come que é uma beleza. Então ele é uma pessoa sensacional, com certeza. Tu é taurina? Claro. Ô, Júlia, vamos falar agora de mobilidade, porque Blumenau conta com aluguel de bike, é isso? De bicicletas elétricas, Olha. É isso mesmo. O novo meio de transporte já está disponível, pessoal. A Nathiele Oliveira tem os detalhes pra gente. A Nath tá chegando, pessoal? É isso aí, Nath, boa noite. Tem mais detalhes dessas possibilidades que já tem aqui em Floripa e podem ter aí em Blumenau? Tem sim novidades, Júlia. Isso porque já estão disponíveis as bicicletas elétricas que foram instaladas neste domingo aqui em Blumenau. Então, além dos patinetes, que já são bem utilizados aqui na cidade, agora tem essa opção de bikes. São 50 equipamentos que já estão disponíveis, espalhados em 25 pontos da cidade. A medida visa ampliar as opções de transporte alternativo e os equipamentos podem ser locados, alugados pelo próprio aplicativo que a pessoa precisa baixar no celular. A tarifa inicial conta com valores a partir de 25 centavos um minuto e é possível efetuar o pagamento com cartão de crédito ou via Pix. Cartão de débito ou dinheiro não é aceito. No aplicativo, o usuário consegue acessar os locais onde as bikes estão disponíveis. Inclusive, nós estamos bem próximo à prefeitura, onde é um dos pontos instalados essas bikes e já não tem mais nenhuma opção. Hoje pela tarde a gente também passou por aqui e não tinha, então as pessoas já estão usando bastante. É uma alternativa bem legal e diferente, principalmente aqui para Blumenau, que tem bastante trânsito, e aí é claro que a bike ajuda nessa mobilidade urbana. Volto com vocês aí no estúdio. A bike. Obrigada, Nath, pelas informações. E olha só, Cleiton Ramos. Diga. Dia 7 de abril é dia de quem? Dia 7 de abril é dia da saúde? Também? Também. Brincadeira, é o nosso dia, né, Júlia? É o nosso dia, Cleiton, dia do jornalista. E olha só, diga. Para celebrar o dia, a Polícia Militar de Santa Catarina realizou uma solenidade na tarde de hoje no quartel do Comando Geral da instituição, aqui em Florianópolis. Que legal, hein? Estiveram presentes, além de jornalistas, representantes da Polícia Militar e também das Forças Armadas. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Emerson Fernandes, falou dessa parceria, é isso? É isso mesmo, entre segurança pública e a imprensa, olha só. Perfeito, faz parte do nosso plano de comando da Polícia Militar, que assumimos há pouco, a questão de 1 mês e meio, uma aproximação ainda maior com os profissionais e a imprensa em geral. Então, os profissionais da imprensa, eles são nossos parceiros, eles divulgam as nossas ações, as atividades da Polícia Militar de Santa Catarina, a nossa participação em ocorrência, os nossos salvamentos. Então, a gente entende que a parceria e a proximidade com a imprensa é um elemento essencial para a atividade da Polícia Militar de Santa Catarina e hoje é o dia de reconhecer, prestigiar e homenagear esses profissionais que tanto nos ajudam no dia a dia. Entre os homenageados estava a nossa querida Dona Maricotinha, que falou da importância de uma homenagem como essa, é isso? Ela? Ela. A estimada? A estimada. Roda!
Ai, gente, é uma emoção tão grande, é um carinho receber hoje essa homenagem da comunicação social, porque a dona Maricotinha, ela é isso, né? Ela conversa com as pessoas, ela entra nas famílias, ela tem essa comunicação social, e eu acho que é isso que faz a dona Maricotinha ser vista, representando todas as mulheres, as mães. Então, a gente sempre está em pautas que envolvem, que são importantes para a nossa sociedade, estou ali sempre defendendo. Então, isso, o nosso dia a dia nos faz acreditar que toda a comunicação é válida, quando é feita com amor, quando é feita com alegria, e receber hoje essa homenagem é muito gratificante, é assim a prova de que a gente está no caminho certo, que a gente tem esse reconhecimento, isso é muito bom para todos nós. Viva todos os jornalistas e estou muito feliz de fazer parte dessa comunicação hoje aqui. Um jeitinho simples, mas um jeito de muito amor, sempre entregando com muito amor a todos. Beijo, Maricotinha. Tá assistindo a gente. É a coisa mais querida. Um beijo pra dona Maricotinha. Maravilha. Ô, Júlia, faltam 13 dias. Pera aí. Continua que eu vou pegar o negócio. Fica na 2 aí. Eita, faltam 13 dias, pessoal, para algo muito importante. Agora eu vou ter que conversar com vocês até o Cleiton voltar. Porque eu tenho que dar tempo dele voltar pra tela. Ó, olha aqui, ó. Ó, ovinho de Páscoa. Isso aqui é um ovo? É um ovo. Mas é de mentira, tá? É. Se fosse de comer, é óbvio que não teria mais nada aqui. Com certeza. Principalmente esse pequenininho que, de verdade, é bom, né? É bom. Isso aqui a gente come, olha, se deixar... Um atrás do outro, é verdade. Atrás do outro. Tá chegando a Páscoa, pessoal, e já tem gente garantindo os presentes de época. É esses doces do ano, né? É verdade. O estudo da FEComércio revela... Caiu o ovo! O estudo revela que a média de preço que as pessoas devem gastar fica em torno de... você vai acompanhar agora. Eu junto? Não, eu junto. Vai lá. Eu junto. Roda, Matheus. A Páscoa está chegando e a variedade de chocolates nas prateleiras é de dar água na boca. Ovos, barras e caixas de bombons. Opções para todos os gostos. E os blumenauenses não vão economizar. Segundo uma pesquisa da FEComércio, a cidade ocupa o 3º lugar no ranking de maiores cidades que vão gastar com presentes de Páscoa, com uma média de quase R$ 290 por pessoa. Apesar da inflação, os catarinenses pretendem gastar mais na Páscoa deste ano. O estudo revelou que houve um aumento de 2,1%, assim atingindo a média de R$ 233 para cada consumidor. Grande parte dos consumidores de Santa Catarina pretende realizar a pesquisa de preço porque é uma grande variabilidade, né, nos estabelecimentos. A gente tem também em Santa Catarina a importância do comércio de rua e também os supermercados como local de compra. A movimentação nesta loja já mostra o aquecimento das vendas nesta época do ano. Por aqui, a expectativa é positiva, já que os comerciantes esperam um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. A gente está com um crescimento bem bom, temos a movimentação da semana, principalmente nos nossos finais de semana, e temos a estimativa de um crescimento de 25% esse ano nessa Páscoa. Temos bastante variedades, né? A gente consegue comprar o público, o atendimento é bastante que a gente está esperando aqui das vendas. Dizem que essa época é que mais engorda. Hã? Não, e essa troca de estação, né, Cleiton? Vai chegando aquele tempo mais friozinho, tu quer comer uma sopa, tu quer comer mais massa, tu quer... Eu acho que o inverno é pro pessoal engordar. Depois a gente pensa em dar uma emagrecidinha. Depois a gente tem que correr quanto tempo, né? Só que quem é mais gordinho é mais difícil. Mas aí vai do metabolismo, vai da da força de vontade. Resumindo, é da força de vontade. Mas é uma época boa. É uma época boa. Olha só, com essas imagens aí, agora mudando para Floripa, trânsito fluindo normalmente, a gente encerra mais uma edição. Júlia, como sempre, minha jovem, essa revelação de Palhoça, essa menina talentosa, a filha da dona Claudete. Obrigado pela parceria. Muito obrigada, Cleiton Ramos. E hoje, no Dia do Jornalista, eu aprendo muito com você, viu? Eu aprendo Parabéns. com você pela sua juventude, com a tua garra, com a tua determinação, que encantou todos nós aqui no nosso trabalho. Muito obrigada. Vamos terminar hoje assim, ó. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Imagens de Floripa na sua tela. Até amanhã.